Boa noite a todos. Iniciamos mais um trabalho esta noite e um trabalho de enorme importância porque tratará de algo fundamental para o nosso crescimento, que é a maneira de nos melhorarmos. De que maneira a gente pode se melhorar, nos tornarmos mais educados e principalmente de que forma nos aproximarmos de Deus para sentirmos mais paz interior, para sermos mais felizes, porque somente nos aproximando de Deus nos tornaremos melhores e mais felizes. Então iniciamos o trabalho agradecendo a Deus por mais essa noite de aprendizado e de oportunidade de aprendizado, agradecendo a Deus por todo o amor, por toda a compreensão, por jamais abandonar todos nós em qualquer momento, nos auxiliando sempre e nos inspirando a seguir um caminho de luz e de amor. Pedimos, Pai, rogamos que nos inspire e nos auxilie a colocar em prática os ensinamentos que o Senhor nos apresenta dia a dia. Que as suas palavras não sejam letra fria para nossos ouvidos, mas que realmente penetre no nosso coração, a nossa mente e que nos permita crescer espiritualmente. Que assim seja. Então que Deus nos inspire nesta noite, que trataremos do capítulo 55 do livro Ceifa de Luz, intitulado No Burilamento Íntimo. É um capítulo importante. Ele trata exatamente da necessidade, da importância de nos melhorarmos. Burilar é se moldar. Burilamento espiritual é se moldar aos princípios e às leis de Deus, é nos aproximarmos de Deus, é nos tornarmos mais polidos com os moldes que Deus nos apresenta. E esses moldes, eles são constituídos pela caridade, pelo amor, pela compaixão, pela compreensão diante do próximo. Isso nos molda e isso nos aproxima de Deus. E o capítulo que é deste livro tão importante, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, traz um pouco do caminho para nos burilarmos. É fundamental, inicialmente, é tratado por Emmanuel, da disciplina. A disciplina é muito importante. A ideia de dar continuidade em certas atividades, de ter uma organização, etapas, sequências de atos que são meticulosamente coordenados, pensados e constantemente praticados, não abandonados no meio do caminho, e realizados de uma maneira organizada, pensada por todos nós. É muito importante, é fundamental desenvolver a disciplina, porque sem disciplina nós não progredimos, nós não podemos progredir. Sem nos vigiarmos as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, de agir, a gente não vai conseguir evoluir. Eventualmente a gente comete erros, mas é importante corrigir os erros e com muito esforço tentar não repeti-los. Sem disciplina, alguém não se torna um atleta de alto rendimento. Um músico não se torna um músico de enorme qualidade. Um profissional sem muito estudo, sem muita disciplina, ele enfrenta dificuldades para realmente realizar um trabalho de excelência. E o espírito é assim também. Ele precisa todos os dias se vigiar, pensar no que ele vai dizer, pensar no que ele vai fazer, para agir de acordo com o modelo. E qual é o modelo? O modelo é Jesus. Nós estamos aqui em aprendizado, estamos muito ainda distantes dele do ponto de vista espiritual, mas devemos seguir este modelo que não foi trazido para a Terra à toa. Foi trazido para a Terra para nos inspirar, para que a gente siga o caminho que ele nos legou.
é essencial seguir este caminho, tentar com todo esforço. E, como eu vinha dizendo, a gente deve ter cuidado com o que a gente faz e o que a gente diz, por exemplo. Não dá, por exemplo, para simplesmente... É claro que a gente tem que ser verdadeiro, tem que ser espontâneo, tem que dizer o que a gente pensa, mas há formas e formas de dizer. Emmanuel diz que a gente deve ter cuidado no momento de aperfeiçoar as palavras. A gente deve, antes de falar, aperfeiçoar as palavras. A gente pode falar a verdade com todo cuidado para não ferir o próximo. É possível fazer isso. A gente deve ser sincero, verdadeiro, honesto. Mas honestidade e sinceridade não são sinônimos nem licença para grosseria, para escândalo. É possível dizer o que é necessário com devido cuidado. Ao longo das obras de André Luiz, nós vemos inúmeros exemplos de espíritos benfeitores que, ao abordar outros espíritos sofredores que frequentemente obsidiam ou criam problemas para irmãos seus, os benfeitores, eles sempre têm um cuidado na maneira de falar, para falar com amor, com caridade, com compreensão, falando a verdade, sendo firme, porque é importante ser firme, mas sem se rebaixar à grosseria. É esse o exemplo que devemos pensar e refletir. É esse o exemplo que devemos seguir. Então, sempre iniciando com palavras de compreensão, dizendo ao irmão que entende por que ele age dessa forma, que realmente não é fácil, que se estivesse no lugar dele, enfrentaria enorme dificuldade para agir de uma maneira diferente. Mas aí vem sempre um mais. Mas você deve agir assim, 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 porque é melhor, não só para o seu irmão, mas para você mesmo. É melhor porque Jesus ensinou assim. Se ele ensinou assim, é um sinal de que as coisas estão erradas da maneira como você está agindo. E posteriormente ele vai orientando, doutrinando o espírito. É dizer a verdade com devido cuidado. Por que nós não devemos seguir esses cuidados também? Não, a gente tem que seguir esses cuidados. Seguir esses cuidados com muita disciplina, com muito cuidado, com com respeito diante do outro. No Centro de Mensageiros, por exemplo, que aparece no livro Os Mensageiros de André Luiz, a gente vê uma organização para orientar espíritos, para instruir doutrinadores e médiuns que posteriormente encarnarão na Terra, para transmitir mensagens aos encarnados também, para resgatar e auxiliar espíritos que estão sofrendo em esferas do umbral. E todo o trabalho é feito de uma forma organizada, disciplinada, dia a dia, com uma dedicação plena, todo um cuidado. Não dá para a gente evoluir espiritualmente só pensando em espiritismo no dia de ir para o centro espírita ou no dia de assistir uma palestra por vídeo e ponto. Quando o vídeo acaba ou quando sai do centro espírita, acabou, pura e simplesmente, não tem mais espiritismo, não tem mais nada a ver com a minha vida, ficou lá atrás e fora eu sou outra pessoa. Não é assim, a gente não deve agir assim. Se nós agirmos assim, nós não evoluiremos, porque é necessária constância, é necessária a disciplina, manter o hábito. É claro que frequentemente todos nós, fora do centro espírita, fora do momento em que estamos concentrados assistindo uma palestra, cometemos erros, falhamos
É natural, acontece porque somos imperfeitos. Mas é importante aplicar no máximo que pudermos o espiritismo em nossas vidas, para entender as situações da vida, em todos os momentos, no trânsito, no trabalho, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, para os mais jovens, no ambiente escolar. É uma oportunidade de aplicar em nossas vidas, porque o espiritismo, ele é vida, ele é cotidiano, ele é o dia a dia. As pessoas podem achar que não, porque ficam só, às vezes, focadas no fenômeno da reencarnação, no fenômeno da comunicação entre o plano espiritual e o plano terreno. Mas o espiritismo é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Isso que eu acabei de dizer são instrumentos. São instrumentos. A reencarnação é um instrumento de evolução. O espírito tem novas oportunidades para evoluir, porque uma encarnação não seria suficiente. Claro que não seria. Nós, simples ignorantes, precisamos vir mais de uma vez para a Terra. A comunicação mediúnica acontece, é um instrumento, é um meio de trazer informações do plano espiritual para a Terra e vice-versa. Então, essa comunicação permite que a gente tenha informações muito importantes para a nossa evolução espiritual. Permite que espíritos desencarnados recebam notícias ou informações, eventualmente, de encarnados, às vezes para consolar, ele não enxerga tão bem a situação que está vivendo. Enfim, são inúmeras as situações que podem solicitar esse intermédio. Mas são simplesmente intermédios. O que há de mais importante é a essência da doutrina. E a essência da doutrina é o quê? É a reforma íntima, é a evolução espiritual, que permite a paz de espírito, a felicidade, pouco a pouco, mas vai permitindo que a gente conviva melhor, que a gente, quando alguém trata a gente com grosseria ou comete uma injustiça conosco, nós temos condições de esperar um pouco, pensar melhor, saber a maneira de falar. Às vezes, mesmo depois de ler muito, cometemos erros nesse sentido, nesse aspecto, e acabamos caindo em falha, em erro, mas o esforço permite, e a tentativa de ser disciplinado, de criar o hábito, faz com que a gente se torne cada vez melhor. Que o burilamento efetivamente ocorra. Essa é a lição da doutrina, é viver melhor. A doutrina, não há ninguém mais interessado na doutrina do que nós mesmos, porque ela nos consola, porque ela nos torna felizes. Obviamente é importante para o irmão que está ao meu lado que eu pratique a doutrina. Eu não vou fazer a ele, se eu estiver num momento inspirado, estiver em paz, eu não vou fazer a ele o que eu não gostaria que fizessem comigo. Vai fazer bem a ele. Mas eu sou o maior interessado nisso. Todos nós somos maiores interessados, porque isso vai nos permitir nos aproximarmos de Deus, sermos mais felizes. É essa a grande lição da doutrina espírita. É o que há de mais importante na doutrina espírita. É viver, tentar ao máximo viver de acordo com os valores do amor, da caridade, do respeito ao espaço do outro. Essa é a grande lição. E devemos constituir esse hábito. Porque Divaldo Franco diz claramente que um ser educado é um ser com bons hábitos. E devemos desenvolver bons hábitos. Os hábitos, eles sobrepõem-se a atos pontuais. Então, se a gente tem hábito,
um hábito saudável, se a gente cuida, por exemplo, para ser bem, assim, um exemplo bem material, se a gente cuida da nossa saúde, então vai todos os dias, ou pelo menos 3, 4 vezes por semana, a gente faz exercício, se alimenta bem. Um dia que a gente saia um pouco dessa regra num domingo, não vai colocar por água abaixo por completo os 4, 5 dias de exercícios de boa alimentação. Isso é criar hábito, é ter disciplina. E assim, do ponto de vista da saúde física, nós evoluímos. Agora, imagine se a gente passa 5 dias da semana uma vida sedentária, se nós não nos alimentamos bem, e aí um dia da semana nós resolvemos nos alimentar melhor, temos o devido cuidado e imagine se nesse dia a gente faz exercício. O que é que vai prevalecer nos seus 5 dias com hábitos ruins, negativos, que não cuidam da saúde? Aquele dia de boa alimentação e exercício não vai conseguir se sobrepor diante de 5 dias de sedentarismo e de má alimentação. O que é que vai ocorrer? Nós não vamos evoluir do ponto de vista da saúde. Bom, é uma analogia para entendermos como acontece no espírito. Para evoluirmos enquanto espíritos, precisamos ter a grande maioria do tempo de nossa vida tentando fazer o que é correto, fazer o bem, agir de uma maneira amorosa, caridosa. E assim nós evoluiremos. Teremos nossos dias ruins. Vai ser algo que pode ser doloroso para nós, será doloroso para nós mesmos e para o nosso irmão. Mas o que prevalecerá é a maior quantidade de tempo fazendo o bem. Dessa forma, prevalecendo a maior quantidade de tempo fazendo o bem, o que ocorre? A evolução espiritual. Até atingir a perfeição relativa, tratada pela doutrina, em que nós teremos ali, a gente nunca chegará ao nível de Deus, mas seremos plenos em termos de praticar o bem, o amor e a caridade. Portanto, necessária a continuidade, a perseverança na prática do bem. Não adianta achar que se a gente vai ao centro, faz uma palestra, faz um trabalho mediúnico, ajuda alguém num dia, mas passa o resto da semana sendo agressivo, não respeitando o próximo. Se nós agirmos assim, de uma maneira que em nossa vida prevalece o mal, não evoluiremos. Portanto, Emmanuel vem convidar a todos nós em ter uma atitude de amor, de caridade com disciplina. É muito importante ter essa noção, desenvolver essa capacidade de aumentar pouco a pouco a quantidade de tempo de prática do bem para evoluirmos. E Leon Denis, ele deixa claro em sua obra que uma peça de um artesão, de um artista, ela, por mais que ele consiga expressar o que ele imaginou, o que ele pensou em uma escultura, em uma tela, ele pode fazer o maior esforço, ele nunca vai conseguir expressar na tela ou na escultura o que ele imaginou. Porque o que ele imaginou é imaterial,
é abstrato, é transcendente, é algo maior. E a matéria? A matéria é tangível, é limitada. Então, por mais bonita que seja uma música, por mais bonita que seja uma tela, uma pintura, uma escultura, ela nunca vai ser tão bonita quanto na imaginação do artista. E nós jamais saberemos o que era a obra de arte na imaginação dele. É mais um motivo para nos esforçarmos. Porque na hora de agir, por mais inspirados que estivermos, por melhores que sejam os nossos planos, na prática do bem no auxiliar o outro, nós jamais conseguiremos fazer o bem. Na hora de executar, de fazer o bem, de agir, nós jamais conseguiremos fazer à altura do que imaginamos. É mais um motivo para nos esforçarmos. Devemos nos esforçar para colocar a nossa ideia de fazer o bem, o sarrafo lá em cima, para conseguirmos, no momento de executar, fazermos algo o melhor possível. Emmanuel diz isso também. Ele diz sobre a importância de fazer o seu melhor, de se esforçar para fazer o melhor. Frequentemente, todos nós temos a melhor das intenções, fazemos de tudo para fazer o bem e às vezes não funciona. Mas devemos ter puro coração, devemos buscar praticar o bem. Porque isso já é grande coisa. Em um mundo tão difícil em que vivemos, com inúmeras dificuldades próprias da matéria, rodeados de tanta incompreensão, de tanta dificuldade, de tanto materialismo, de uma sociedade que ainda erra muito no sentido de acreditar que o que há de material, aquilo que reluz, aquilo que é ouro, é o que há de mais importante. Uma vida como essa que nós levamos, limitada pela matéria, o espírito vem com uma oportunidade até de refúgio no bem. É mais um motivo para cultivarmos bons pensamentos, para termos a sintonia no bem, nos benfeitores espirituais. Porque se o mundo já é difícil, por que tornar nossos pensamentos também difíceis? Não, nós devemos guardar o otimismo em nossos pensamentos, guardar o espírito de luta pela prática do bem, de esperança. Sempre lembrar dos exemplos de amor, de caridade que existe no mundo, são tantos. Eu sei que, em geral, a psicosfera, o inconsciente coletivo não nos indica isso. A gente abre o computador, vai ver notícias ou assiste ao jornal e vemos tantas tragédias, tanta violência. Eu sei que não é fácil manter o otimismo, mas Deus existe e cuida de nós. Os problemas que acontecem, as catástrofes que acontecem, são somente etapas da vida dos espíritos para que eles aprendam. Nada é para sempre. Nada do que os espíritos, encarnados ou desencarnados, vivem é para sempre. As coisas são transitórias. Esses obstáculos são transitórios.
Deus que é eterno. E devemos ter esperança. Porque não houve na minha vida, nem na sua, eu tenho certeza, nada que fosse eterno. Tudo passa, tudo sempre passou. Por maior que fosse o problema, no momento que estamos vivendo, parece que é algo enorme, parece que nunca vai acabar. Mas o momento acabou, não foi? Então, vai acabar e virá tempos melhores. Tempos melhores virão. Deus virá sempre em nosso conforto, em nosso consolo, nos auxiliando. Devemos focar nisso e buscar resolver os problemas, não reclamar, não lamentar. Devemos focar na resolução dos problemas, manter o pensamento otimista, firme no bem. Devemos pensar no pensamento como nosso refúgio contra o mal, não num aliado do mal. Algumas pessoas ficam ali remoendo problemas, só pensando nas dificuldades, só focado nas dores, como moscas que ficam num ambiente de lixo, buscando os problemas o tempo inteiro. Inclusive, às vezes até, mesmo num ambiente cheio de flores, age como mosca procurando, mesmo diante de tantas flores, procurando a carniça, o lixo, o problema. Mas devemos agir como abelhas, que mesmo nas dificuldades, no pior dos mundos, no pior dos problemas, mesmo diante de tanto lixo, está à procura de flores. Devemos agir assim, na busca pela solução. Porque se agirmos como mosca, nosso pensamento estará sendo aliado do mal. Nosso pensamento só estará somando a realidade difícil que impera. Mas, agindo como abelhas, teremos um refúgio em nós mesmos. Não precisaremos de drogas, não precisaremos de uma casa luxuosa, não precisaremos de um carro luxuoso, não precisaremos de uma viagem luxuosa. Nada disso para escapar dessas dificuldades. Teremos o nosso próprio pensamento para escapar da negatividade e pensarmos de que maneira eu vou me burilar, de que maneira eu vou evoluir espiritualmente, aproveitando esse manancial, aproveitando essa escola tão rica que Deus me deu, que é o mundo, que é a vida encarnada. Assim é possível burilar e devemos estar sempre com esse propósito muito claro em nossas mentes. Dessa forma, eu encerro o trabalho desta noite, agradecendo a Deus por tanto amor e pela oportunidade de aprender, de evoluir, de estar aqui encarnado, buscando o burilamento íntimo. Que assim seja.